Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui da Agência Magnética. Hoje eu estou aqui com a doutora Elisângela Lopes, advogada com especialização em Direito Médico. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A doutora veio, gente, lá de Cacoal pra cá. Não é lá que eu falo, né? Mas nem é tão longe assim, é perto. Mas eu fico muito honrada em te receber. Até porque eu conheço um pouco da tua jornada ali, das coisinhas que você posta nas suas redes sociais. Eu te admiro muito. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a tua jornada. Por que, doutora, você escolheu a área de advocacia? Bom, vamos lá, Adriele. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. É uma honra estar aqui e falar sobre o direito médico, que é o que eu faço, o que eu gosto. Então, é sempre um prazer. Por que o direito, né, e por que o direito médico? Eu sempre digo que o direito médico, ele acaba que me escolheu, né? Eu fui servidora pública durante 20 anos e 15 foi na área da saúde. Nesse período, durante esse período na saúde, eu passei pela assistência, fui assessora jurídica da unidade e depois diretora-geral. E quando eu fui nomeada a diretora-geral da unidade, veio a pandemia. Então, foi um momento em que o mundo precisava de um profissional médico. O mundo olhou para os profissionais de saúde com um outro olhar. E foi a maior experiência, eu sempre digo que foi a maior experiência que eu tive na minha área profissional, porque eu já tinha vivido a gestão, eu já tinha olhado para o ponto jurídico, mas agora eu olhava ali o que era a dor do médico, o que era a dor do profissional de saúde, né? E ali aflorou muito a dor do profissional de saúde. Na pandemia, as pessoas conheceram o que é um plantão, o que é a ausência de medicamento, o que é a ausência de equipamento. Então, essa foi uma experiência que me trouxe até aqui. Então, o direito médico, por conta disso, eu sempre digo que primeiro eu vivenciei a prática e depois a teoria. Né? Então, foi aí que eu fui escolhendo, né? Já cursava direito e foi aí que eu fui escolhendo ser especialista em direito médico, me dedicar a essa área do direito. Foi bem natural a tua jornada, então. Eu digo natural porque, como você trabalhou 15 anos na área de. Foi gestão de hospital? Qual a área específica da saúde você trabalhava? Bom, inicialmente eu era técnico em enfermagem, Você concursada. tem um curso Eu de sou técnico em enfermagem. legal. Eu sou. O Furo Não, é. eu não Não, fui. eu estava. Não, eu não estava. Eu sou técnico em enfermagem. E durante esse período no hospital, eu me formei. Quando eu me formei, eu fui convidada a compor o time jurídico. Então, me tornei. Aí eu estive como assessora jurídica do hospital e logo depois, fiquei pouco tempo no jurídico, eu fui convidada para ser a diretora geral dessa unidade. Isso À em qual época, cidade? em Em Cacoal, Cacoal. em Cacoal, o Hospital Regional de Cacoal. Nossa, Nossa, hospital público, muita responsabilidade. muita responsabilidade, um grande desafio mesmo para a carreira, para a vida. Eu acho que eu tive a Elisângela antes e a Elisângela após essa experiência. E foi isso, assim, que me fez querer estar onde eu estou agora e fazer o que eu faço da forma que eu faço. Legal. Nessa jornada de 15 anos de hospital, com a pandemia ali, que você falou que foi um desafio, enfim, que você acompanhou isso mais de perto, essa jornada médica. Qual a lição pessoal que você mais aprendeu? Olha, foram muitas as lições, mas humanidade. Ali, Andriele, não tinha quem tinha mais dinheiro ou quem tinha menos dinheiro. A pandemia me ensinou muito sobre isso. Eu via famílias que tinham muito dinheiro tentando comprar um leito de UTI, ligando, me pressionando para que, né, liberasse o leito de UTI. Nossa unidade era referência. O estado ele é dividido em macro 1 e macro 2. Então, a unidade que eu estava como diretora, ela era referência para macro 2, que abarca 34 municípios. Então, Meu Deus. é, foi um grande desafio por conta de tudo isso, né? Nós estávamos lidando com um vírus que nós não sabíamos o que era,
como tratar, Uhum. né? E já com as dificuldades que a gente sabe que a saúde pública já tem, né? Então isso só aflorou, só mostrou isso mais, né? E então, principalmente sobre eu não sou melhor do que ninguém, nós estamos todos no mesmo barco, Uhum. tem humanidade mesmo, ver aqueles profissionais deixando as suas famílias em casa sem saber se ia voltar. Porque na maioria das vezes, o profissional médico ali no começo, como a gente não tinha como lidar com o vírus, como até se prevenir, o profissional ia fazer um plantão e voltava doente para casa. Outros ficavam dias, porque chegou um ponto, Adriele, que nós não tínhamos profissionais para cobrir plantão. Eu brinco que na época eu não podia ver um jaleco, porque eu já tentava trazer para dentro do Uhum. hospital, porque eu Imagina. não tinha. Eu tive, em algumas situações, eu tinha palpitação quando era as horas de trocar plantão, porque teve ausência de profissional médico, porque muitos adoeciam, e não só do médico, tá? Toda a equipe multi, técnico, enfermagem, Hum. toda a equipe de saúde, na verdade, a qual, assim, eu fui, né, eu sou, e eu tenho um grande respeito pela saúde, pelo profissional de saúde. Legal. É um pilar, né? Saúde, educação, segurança. Então, são pilares bem desafiadores. É, eu tenho comigo que sem saúde a gente não é nada, né? Você pode ser tudo, mas sem saúde você não aproveita a vida, você não vive. Então, eu imagino o quão desafiador é lidar em um momento de tantas perdas, em um momento de tão caótico também relacionados a finanças, de gestão públicas, que muitas vezes não tem como lidar com isso, porque quando você é funcionário público, você não tem muita autonomia, você tem até determinado ponto. E agora, e essa transição, assim, 15 anos, funcionária pública ali, e agora, como que foi essa migração? Porque é a transição de carreira. Como que foi isso? Foi rápido? Foi uma decisão que foi fácil? Bom, não foi uma decisão fácil. E não foi, eu falo que nem foi uma transição. Na verdade, foi um encerramento de um ciclo da minha vida, né? E foi muito difícil por conta disso, porque encerrar ciclos já é muito difícil. Encerrar um ciclo de 20 anos de serviço público, 15 de saúde, e começar uma carreira nova com 38 anos, me tornar advogada, abrir o meu escritório, não foi fácil. Mas naquele momento, quando eu decidi que eu seria advogada, eu olhei já para tudo que eu já tinha feito a vida toda. Eu sempre tive meu pai como referência de quem desbravou um estado que não era dele, que sempre trabalhou, que empreendeu. Mesmo no serviço público, eu já era uma empreendedora, né, já era vendedora, né? E quando eu fui advogar, eu falei isso para mim. Eu olhei para mim e falei, eu posso vender tudo, já vendi tudo que me deram para vender. Por que não vender um trabalho que eu acredito? E Uhum, quando a gente acredita, a gente consegue, né, vender. Porque eu falo venda, Andriele, porque a advocacia também é venda, né? Para você me contratar, você precisa acreditar no meu serviço, né? uhum, Então, não foi fácil. Mas eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. E eu acredito também que foi na hora certa. Tudo que eu vivi me preparou para estar onde eu estou. uhum. E aí, voltando, né, à prática que eu tive, eu vivi o direito médico antes mesmo de ser advogada médica. Então, eu aprendi ali a prática e depois a teoria. E por conta de tudo que eu vivi, eu sou e consigo fazer o que eu faço hoje. Porque entende de forma mais profunda, de perto. Porque eu estive lá, porque Uhum, eu senti a dor do profissional de saúde, porque eu vivi as ausências, eu vivi as dores do paciente também, né? E isso me faz ter um conhecimento multidisciplinar, né? uhum, Porque quando você só estuda a teoria, é muito difícil você entender mesmo o que que é. E uhum. só quem esteve dentro de um hospital, Andriele, só quem viveu um plantão Sabe? sabe o que é um plantão, sabe o que que é um profissional médico ter que tomar uma decisão no caos. Uhum, Porque muitos, a gente vê todos os dias processos judiciais, a mídia condenando profissionais de saúde por isso e aquilo,
Mas só quem já fez um plantão, só quem já esteve numa sala de urgência e emergência, entende o que é tomar uma decisão em cima da hora, ali com a família te pressionando, paciente morrendo, um caos, muitas vezes dentro de um serviço que nem oferece o que precisa, falta de material, falta de pessoas, porque muitas unidades hospitalares faltam pessoas, né? Eu tenho uma experiência, Andriele, quando eu era técnico em enfermagem, no meu primeiro emprego, eu estava atendendo, e aí chegou um caminhão com 2 acidentados, um caminhão. Era no sítio, uma cidade pequena, então muitas linhas desembocavam nessa cidade. E era comum chegar a esse tipo de acidentados. E eles chegaram, e logo após, estava muito grave, e logo após a família chegou. E aí, quando a família chegou, eu olhei para a mãe e vi nos olhos dela a esperança de estar entrando em uma unidade hospitalar. É como se ela tivesse, graças a Deus, Uhum. eu cheguei e eu entreguei minha filha e agora vai dar certo. Uhum. Só que aí eu olhava e eu até me emociono, porque eu olhava e sabia que pouco a gente podia fazer naquela unidade hospitalar. E é a realidade de muitas unidades de municípios Uhum. pequenos. Tanto é que essa paciente, um deles foi transferido, a outra veio a óbito ali mesmo. E era 2 filhos. Era. E aí é isso, né? Eu nunca não consigo esquecer de alguns episódios que eu vivi. E você vê que o profissional ele sofre com isso, porque ele se frustra, Uhum. né? Eu era só uma técnica em enfermagem e eu me senti muito mal, porque eu não ia poder ajudar e fazer a diferença, né, que ela esperava que eu fizesse. Uhum. Porque para a família, quando o paciente chega no hospital, ele já sente que foi, né, chegou no hospital, agora ele está salvo. E muitas vezes não é isso que acontece. A expectativa que gera. E você lida com dores emocionais, com família, não é fácil. É por isso que adoecem muitos profissionais. Exatamente. Doutora, só para eu entender melhor, você entrou com quantos anos no serviço público? Porque tem 20 anos de serviço público. Você tinha quantos anos assim, no início da tua jornada? Sem revelar a idade, não precisa. Eu entrei com 18 anos. Eu fiz o concurso no serviço público, eu fiz o concurso com 17. Eu faço aniversário em dezembro e em janeiro fui chamada. Então, eu entrei com 18 anos. Primeiro Quase serviço travada. público. Foi meu primeiro trabalho, já foi. Uma mocinha ali. Foi no meu primeiro trabalho, já foi no serviço público. Mas você já entrou como técnico de enfermagem? Não. Não. Eu entrei como monitor escolar. Aí fiz o técnico em enfermagem, fiz alguns concursos, era concurseira. Uhum. E aí depois do técnico de enfermagem, comecei até fiz vestibular, inclusive, para medicina, mas eu casei muito nova, eu casei com 17 anos. Uhum. Tive filho aos 21. Então, para eu estudar para um vestibular, eu terminei meu ensino médio já no CEJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Uhum. Então, para eu parar para estudar e conseguir passar num vestibular que teria que ser público, eu teria que parar minha vida 3, 4 anos aí para estudar. E eu não tinha essa possibilidade. Por conta da maternidade? Por conta da maternidade, da casa, dos estudos e do trabalho, né? Uhum. E aí eu fiz um vestibular, escolhi o direito, orei, eu fiz uma oração quando eu escolhi direito, que Deus, se fosse aquilo que eu já tinha iniciado também farmácia, não gostei, parei, e se fosse o direito, que Deus tirasse todo o desejo do meu coração de fazer qualquer outra área. Uhum. E eu me encontrei no direito. E aí eu veio uma amiga que falou para mim quando eu me formei, amiga, você já gosta de defender e falar o direito, imagina agora formar. Nasceu. Uma técnica de enfermagem. Que legal. Cara, você já fala, você já defende as pessoas, você já briga pelas pessoas e agora você formou em direito? Não, agora você vai dar muito certo. E graças a Deus tem dado. Você se formou trabalhando, estudando e cuidando de casa ainda com os cuidando meninos, de né? casa. E aí eu já tinha, quando eu fiz a faculdade, eu tive o segundo filho, o Davi. Durante a faculdade? Durante a faculdade, 2 escalas.
e tive o Davi e cursei direito. Fiz direito na Universidade Federal, Que legal. Em em Cacoal. Cacoal. Em Cacoal. E foi bom? Como é que foi essa experiência lá? Ah, Andriele, é sofrido, né? É. Não é uma experiência que se você falar assim, eu nem sei como que eu consegui, na verdade. Porque eu tenho algo que eu sempre falo assim, que é o meu cérebro ele apaga as dores. Uhum, Aquilo que eu vivo que é muito tenso, depois eu não consigo lembrar de tudo, não. uhum. Mas eu acho que tinha que ser, tinha que fazer, a gente tem que ter coragem para mudar a vida da gente. E você vem empreendedora. Sempre fui empreendedora. Veio essa, né, essa frase assim, a gente tem que, tem que ter Tem coragem. É bem empreendedora. E eu sempre fui empreendedora, né? Na verdade, o serviço público eu fiquei durante muito tempo, inclusive porque eu acreditava que isso era uma ideia do pai, né? O pai quer que a gente seja servidor público, que tem Aham. estabilidade, né? Mas eu nunca fui só empreendedora, eu sempre vendi, né? Eu sempre ajudei minha mãe vendendo o crochê dela, Legal. sempre eu bordava enquanto adolescente, eu pintava panos de prato. Eu casei com 17 anos, eu tinha 5 vacas, porque eu fazia bordados para vender. Então eu sempre empreendi. Não, investidora também, Sim, né? investidora. Além de empreender, ainda vamos comprar uns boizinhos ali. Sim, verdade. E eu sempre fiz isso. Durante a faculdade eu vendia roupa. Na Legal. gestação do Davi eu viajei 3 vezes. Hoje o Andrei estava lembrando disso, meu outro filho. Então sempre Você eu viajava para empreendedorismo. Goiânia para fazer Goiânia, roupas Paraná, para trazer roupas e vender. E acabava que era uma renda muito maior do que a própria renda do serviço público, né? mas Porque conciliando com o serviço público, né? conciliando. Porque aí eu vendia para os colegas, né? Uhum, Porque, inclusive, isso eu notei muito cedo, que o profissional de saúde, não só o médico, mas ali a equipe multi, não tem tempo de ir numa loja, tá? Muita gente, porque tem 2, 3 empregos. uhum. Então, o dia que ele está em casa, ele está cansado. Então, a compra tem que ir até ele. Eu vi essa necessidade, eu falei, tá bom, então Eu vou. eu vou levar. E aí eu fazia muito condicional. Só Uhum. levava, deixava o condicional nas clínicas e depois buscava e vendia. E fui fazendo assim. Você E tem... gosto de vender. Doutora, você é teimosa? Muito, muito teimosa. E eu falo sempre assim, adoro uma dúvida. Adoro que duvidem de mim. Aham. Que aí eu vou dar. Desafios, gosto de desafios. Exato. Eu fico te assistindo ali nas suas redes sociais, que eu vi ali uma canjica que a sua mãe fez. O Jonathan tá ali sentadinho ali. Uma hora dessa. Gente, eu vou ter que ir lá em Raquel comer essa canjica, Jonathan. Vai, e você tem que provar os outros pratos dela. Mineira, né? Ai, gente, comida mineira é melhor que. Olha, Comida os mineira, goianos frango com quiabo. os goianos que me perdoam, mas o mineiro, Não, o mineiro tem o dom. gente, Biscoito de polvilho. e as Não, pingas também, né? sim, Tem não, umas pingas, tem. mas porco, meu. O mineiro, a gastronomia mineira não tem pra ninguém, não. É a Não, melhor. não, eu aceito o convite de ir lá comer uma Pronto, comidinha. já está Comida convidado. caseira ainda, nossa. Vai ser um prazer receber. E falando sobre os seus pais, doutora, o que, assim, essa veia empreendedora, o que você leva dos seus pais, que eles mais te ensinaram com essa pegada de empreendedorismo, sobre a vida? É, mesmo que de forma intuitiva a gente carrega, diz que a gente tem mais dos pais da gente que a gente pressupõe, né? Que a gente acha que tem, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo o tanto que o meu pai me influenciou em quem eu sou hoje. O meu pai, ele é um mineiro que veio para Rondônia com o pai dele, né, na época. Lá ele era só um cobrador de ônibus e aqui ele se tornou o dono da empresa. E meu pai sempre empreendeu, né? Uhum, Então eu via o meu pai e trabalhava muito. E hoje, olhando para trás, eu vejo que a coragem que eu tenho, a força de vontade que eu tenho, essa coragem de empreender, né, Andriele? Porque tem que ser empreender coragem, no Brasil tem que ser tem que ser muito corajoso. corajoso. Uhum. E eu vejo isso, tudo isso, porque eu vivia lá, né, com ele, eu compartilhava tudo isso, então ele me ensinou. E além disso, meu pai sempre me ensinou a ter o pé no chão. Sobre. Minha filha, ele sempre falava que existem momentos altos e momentos baixos, e a gente precisa estar preparado para quando as coisas não estiverem tão boas assim. Uhum.
Tem uma fase da minha infância que foi muito marcante, que meu avô adoeceu e nós fomos todos para Minas para cuidar do meu avô. É, e fomos em 16 pessoas, né? Então, se ali o meu pai não fosse o provedor, se ele não tivesse uma reserva de emergência, ele não poderia ter ficado ao lado do pai dele Uhum. até o último momento, né? Então, isso me marcou muito. Eu sou uma pessoa que a família para mim é o estar com a família, cuidar da família é algo que meu pai me ensinou muito, sabe? Uhum. Meu pai é um, ele ama demais a família, então até demais às vezes, mas acaba que Muito mineiro enraizou isso. também. É, e isso eu carrego, né, deles, né, do meu pai, da minha mãe também, que é uma mulher maravilhosa, que sempre cuidou da gente muito bem. Então, acho que veio daí. É bonita a sua história. É muito bonita. Você veio pra Rondônia com quantos anos? 2 anos. Eu Nossa, sou rondoniense, eu sou uma mineira rondoniense, só né? Só nasceu. nasci lá, vivi muito pequena. E a sua mãe? Como que é a tua relação com a tua mãe? A minha relação com minha mãe é muito boa. A minha mãe eu sempre falo que é a minha melhor amiga, é a pessoa que eu posso contar a qualquer momento, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Ela renunciou muito da vida dela para cuidar da gente. Uhum. Depois minha mãe inclusive depois de já ela estava com 45 anos, ela fez o teste de enfermagem, entrou num concurso público. Hoje ela é aposentada, mas ela também empreendeu aí na vida. E hoje ela faz muito crochê, não fica sem ganhar o dinheiro Tá dela. certa, outra fonte de renda. Outra fonte Ela é de renda. aposentada já? Já aposentada. Problema de coluna ela teve, até por conta do trabalho, Uhum. mas a minha mãe é uma mulher forte, uma mulher corajosa também, que sempre dedicou a vida para a família, para cuidar dos filhos. Uhum. É uma pessoa admirável. É, dá pra ver, os olhinhos dela brilham, assim, quando fala da família e, enfim. Então, 2 filhos, o Andrei e o Davi, Davi. Davi. Que que, o que que a maternidade te ensinou de mais valioso? Sobre o amor de Deus conosco, eu falo que ser mãe é entender um pouquinho do amor de Deus conosco. É fantástico. Eu aprendi que a maternidade é fé, porque nasce uma mãe, nasce uma fé extraordinária, uma força extraordinária. Se precisar ficar com o filho, a mãe vai vir à noite. Eu lembro que eu tinha muito sono, eu gostava muito de dormir. E quando meus filhos nasceram, que tive aquelas noites ali difíceis, né? Eu não queria, não tinha sono. A fome sumia no chorinho deles. Então, a maternidade é sobre isso, sabe? É uma conexão maior com Deus mesmo, Uhum, porque é por Ele que a gente é capacitado a ser mãe. Então, legal. é isso. Doutora, você tem uma série preferida? Eu já a Ah, série do advogado. porque é meio clichê assim, mas, né? A série do advogado é o Suits. Aham. E eu assisti, gosto de Bridgerton. Mas é praticamente isso. Eu gosto muito de ler, Uhum. Andriele. Então, assisto pouco TV, Livro de direito ou mais de empreendedorismo? de empreendedorismo. Muito livro de empreendedorismo. Qual foi, assim, um dos últimos que você mais gostou, que indica? Porque aqui todo mundo é meio empreendedor aqui nesse podcast. A audiência vai muito pra esse lado. Empresas feitas para vencer. Gostei do título. Não pode dar o nome livro pelo título, mas hoje eu tô É, julgando. mas eu Legal. gosto muito de ler. E eu tenho até dificuldade de ler outros livros. Eu sempre estou nessa área lendo esse tipo É. de Empresas feitas para para. vencer. Aí, gente, dica da doutora Elisângela aqui no podcast pra vocês. Leiam, depois vocês vão lá nas redes sociais dela contar se gostaram. É isso mesmo. Falando em redes sociais, doutora, deixa aqui pra audiência o teu Instagram, o arroba, como que as pessoas podem fazer pra te encontrar. Andrélia, eu tenho algumas redes sociais, né? Tenho uma plataforma de cursos hoje, mas basicamente as pessoas me encontram no Instagram. Uhum. Ali eu
conto da minha história, conto meu dia a dia e dou, né, o tempo todo dicas sobre a minha área, né, sobre o Uhum. direito médico. Então é o @adv Elisângela Lopes, Elisângela com Z, tá, pessoal? Elisângela Lopes, pode me encontrar no Instagram, que aí consegue falar comigo pelos outros canais também, O seu escritório físico é em Cacoal, em Cacoal. mas você atende toda a região? Eu atendo o Brasil, Uhum, né? Hoje, com o digital, né? uhum, Eu falo que uma das heranças da pandemia foi o digital, né? E que bom que tivemos isso, é uma evolução. Hoje eu atendo todo o Brasil, uhum, através do digital. Então eu consigo atender uma clínica aqui em Vilhena, em Cacoal e em São Paulo, por exemplo. uhum. A tramitação judicial demora diferente de outros estados ou não? Demora. Cada uma tem uma Uma característica. particularidade. Eu sempre brinco que cada estado tem seu código. Uhum, Mas é por conta porque você tem uma maior demanda, uhum. né, a depender das varas, né, de cada localidade. Então, eu acredito que por conta disso também, o maior número, né, aí acaba demorando mais Uhum. em alguns locais que outros. Vamos lá, então, doutora. Eu queria muito entrar agora numa alçada que vai muito para clínica e consultório, para ver algumas opiniões suas, profissionais mesmo. Sei que a audiência aqui, a maioria da nossa audiência é o público médico, e eu tenho certeza que isso vai ajudá-los. É, quais os documentos preventivos que uma clínica e um consultório deveriam ter obrigatoriamente? E essa palavra, gente, assim, até me assusta, né? Porque a gente fica meio assim, nossa, obrigatório, mas sim, quando a gente vai para direito, ou você trabalha com prevenção, ou não. Exatamente. Adriele, eu trabalho hoje com a implementação de documentos médicos preventivos Uhum, e entre eles, assim, tem alguns que são essenciais e que nenhuma clínica deveria abrir sem tê-los antes mesmo de abrir a porta, uhum, tá? Termos de consentimento específico, onde eu reflito dentro desse documento a especialidade que eu estou atuando. Porque na prática, se você pesquisar, você vai ver processos por termos genéricos, né? E quando eu falo de termo de consentimento, não é só um papel, é um processo. uhum, Então, para além disso, é importante saber como fazer. Além disso, temos os contratos de cessão onerosa de espaço, que nós separamos a responsabilidade civil objetiva, que é a da clínica, da responsabilidade subjetiva do médico, do ato médico. Com isso, eu separo responsabilidades. E eu não tenho, por exemplo, uma clínica sendo processada por um suposto erro médico, uhum, ou um médico sendo processado juntamente com a clínica. Então, separei responsabilidades. Dentro desse documento, eu também consigo separar o vínculo trabalhista. Então, aquele locador, se ele ingressar com uma ação contra a clínica, requerendo ali o reconhecimento de vínculo trabalhista, a gente consegue separar por um simples documento. uhum. Um simples não, porque é bem complexo, mas Tem que estudar direito para tem que fazer. estudar direito para fazer. Termos de consentimentos, contratos de prestação de serviço com o paciente, né? Eu vejo profissionais médicos, Andriele, deixando de cobrar o paciente porque ele não tem um contrato bem elaborado. Então, ele fez o tratamento, Uhum. ele entregou o tratamento, o paciente, por algum motivo, deixou de pagar e ele não consegue acionar esse paciente, Executar. executar. Termos de satisfação com o procedimento, importantíssimo, hoje principalmente, porque hoje se vende uma expectativa muito grande na rede social, na mídia, de um determinado procedimento, só que cada organismo responde de uma forma. E se você não tem um termo de satisfação, a queixa desse paciente pode ser uma queixa fundamentada no judiciário. E por que é importante isso para o judiciário? Assim, ter esse documento? Porque processado, qualquer pessoa pode processar. Mas se você tem um termo, por que é importante? E quando eu falo do
toda a documentação médico-preventiva, a ideia que se tem é uma ideia errada, de que é uma papelada. Aí eu vou ter só os termos ali, eu pego qualquer um. Joga no chat. Jogo no chat. Não Jogo façam no isso. chat, é. Eu sei que vocês não vão fazer isso. Não. Vocês vão procurar doutorizantes, vão fazer as coisas certinhas, trabalhar com prevenção. É o documento médico, ô Andriele, respondendo a sua pergunta, o porquê, que vai fazer uma defesa e embasar uma defesa técnica bem feita. Porque assim, ó, não é porque tem um documento que não vai, às vezes, sofrer um processo. O preventivo, ele é para isso. O Uhum. preventivo é para que se evite, e aí quando eu falo do preventivo, Andriele, hoje eu tenho um curso voltado para o treinamento de equipe, Ah, legal. porque não é só papel, Uhum. entende? Eu preciso entender qual é a relação médico-paciente. Legal. Eu preciso entender o que é lidar com dados sensíveis. Uhum. A minha secretária, a minha enfermeira, a minha equipe, ela precisa entender o que é o termo de consentimento. O termo de consentimento não é só colher a assinatura do paciente. O termo de consentimento é o final de um processo informacional, onde eu empoderei o meu paciente sobre o diagnóstico, prognóstico, É a jornada, tratamento, né? é toda a jornada. E isso é a experiência do paciente com o profissional, com a clínica. Você já teve uma experiência ruim? Assim, Algumas. eu já tive várias também, já teve, John? Já tive algumas, né? Assim, eu tive clínicas que me contratou já pela dor, que 11 anos já em funcionamento e começaram a chegar muitos processos. Então, eu tive que já entrar na clínica fazendo a defesa judicial, que é o contencioso que a gente fala, né? Uhum. Fazendo o contencioso e, paralelo a isso, estruturando a parte preventiva, né? E também já tive clínicas, ao contrário disso, que já abriram as portas com toda a documentação feita por mim. Desde o antes de inaugurar, eles me contrataram. E a gente estruturou tudo. Inclusive, eu continuo com essa clínica na parte de assessoria contínua, né? É uma proteção, inclusive, financeira também, né? Pode-se dizer isso? Sim, é uma proteção financeira, é uma proteção principalmente de imagem e de reputação, né? Porque o que eu falo, Andriele? Muitas vezes o profissional, ele pensa que só ter o documento é só uma documentação, ou ele pode, por exemplo, contratar um seguro de responsabilidade civil. Só que eu sempre falo, o ruído que um processo ou que a mídia pode fazer com a sua imagem, essa não tem dinheiro que pague. Então, quando você tem todo esse embasamento jurídico, você está evitando a destruição da sua imagem, né? E que é o que vende. É o que vende. Exatamente. Né? Vai divulgar os seus resultados, vai indo ali. Exatamente. Eu tive uma médica que ela chegou para mim e falou: eu tô aqui com esse processo, mas a senhora já fez um seguro para mim, já me mostrou aqui como que faz o seguro, eu não tô nem preocupada. Falei: não, doutora, não é bem assim. E a sua imagem, a sua reputação? E se essa paciente vai para a mídia? Porque hoje a mídia condena. A mídia condena primeiro do que o processo foi protocolado. Né? Todo dia tem um profissional médico, tem um profissional de saúde na mídia, sendo condenado mesmo antes do processo ser protocolado. Segurança de várias formas, assim, jurídica, pessoal, enfim, tem muita coisa envolvida. Por isso que ter negócio não é só abrir a porta e começar a atender. Não é isso. O grande erro que eu vejo, né, atuando nessa área, é que os profissionais, eles se preocupam com uma fachada bonita, uma recepção maravilhosa, financiamento umas xícaras grande, caras, financiamento grande, mas eu te trouxe um exemplo, uma clínica que tinha 11 anos, que nunca tinha tido um profissional da área do direito médico atuando dentro da clínica, até o ponto de eles não suportarem mais processos. E aí foi quando eles me buscaram. Então, o grande erro é achar que o direito médico, eu nem digo achar, sabe? Eu acredito que por ausência de conhecimento de tudo que é o trabalho. Porque a gente vê às vezes eu vejo na internet pacotes de documentos médicos. Como que eu vou entregar algo para você se eu não entendi o que você faz?
A R$ 10. Pack de Você entendeu? desfilável no Canva. R$ 9,99. Exatamente. É como se eu comprasse um tratamento do cardiologista, você não acha, não? Se eu tivesse lá, olha, uma consulta médica aqui gravada, tô comprando qualquer coisa, não tô comprando aquilo que vai servir para mim. E Não. essa documentação é isso, é estruturar o profissional, estruturar a carreira dele para que ele tenha, para que ele previna. Uhum. Mas caso ocorra o processo, para que ele tenha como se defender. E Uhum. dessa forma ele tenha ali a absolvição por conta dessa papelada. Uhum. É legal. Doutora, falando sobre especialização em direito médico, o que seria uma especialização em direito médico? É direito médico? Enfim, conta um pouco melhor sobre isso. Eu sou especializada em direito médico e da saúde, né? Então, tanto eu fiz uma pós-graduação, quanto eu fiz um curso profissionalizante, Uhum. tá? Então, para além de tudo que eu te contei, que eu já vivenciei Na lá na prática. prática, eu me especializei nessa área. Então, existe uma área dentro da área jurídica de direito, da carreira jurídica, Sim, que é voltada somente para profissionais de saúde. profissionais de saúde. Quando eu digo direito médico, não é só o profissional médico, porque muita Uhum. gente acha, Elisângela trabalha só com médico. Acaba que o nosso escritório hoje é voltado para toda a estrutura médica, mas ele atende todos os profissionais de saúde. É um processo administrativo, um processo ético. Então, toda essa base nós fazemos dentro do escritório voltado para o profissional de saúde. Então, é uma área jurídica, uma área de especialização que o advogado ele escolhe, como o tributário, como o penal Uhum. e assim por diante. Tem alguma área que sofre mais notificações? Eu digo dentro da medicina. Tem alguma especialidade que sofre mais notificações, mais processos do que Tem, outras? tem. Tem um estudo, né? Os últimos estudos, eles trazem ali como mais processados o ginecologista e obstetra, o cirurgião plástico ganhando dos outros, Uhum. dos demais, e o ortopedista. São essas três áreas que são as mais processadas. Apesar de, hoje em dia, todo dia a gente está vendo vários profissionais de várias áreas aí, né? Infelizmente, nós estamos vivendo a judicialização, Uhum. seja por. Na verdade, a relação médico-paciente mudou, André. E o profissional médico ele precisa entender isso também. Antes você tinha um modelo paternalista, onde o médico ele dizia, né, a clínica do paciente e era ponto final. Uhum. Depois nós passamos para que esse paciente, com a evolução, nós passamos que esse paciente ele passasse a integrar essa relação. Então esse paciente ele ganhou autonomia. Ele quer saber o diagnóstico, o prognóstico, quais são as indicações, quais são as contraindicações, e esse paciente, tendo autonomia, ele decide. E muitas vezes, até com a mídia mesmo, esse paciente já chega com o diagnóstico, porque ele já pesquisou no Dr. Google. Então, o médico ele precisa entender isso, né? Então, as áreas da medicina, ela mudou, a medicina mudou como E um todo, muda, né? e muda o tempo todo. E a gente precisa se adequar, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar aquilo que faz com que a gente tenha segurança Uhum. na prática médica, no ato médico. Legal. Doutora, amei te ter aqui. Eu vejo você falando sobre a carreira médica, seus olhos brilham, assim, sabe? E, gente, é incrível. Ela começou a falar sobre direito médico, despertou. Despertou e o olhinho começou a brilhar. Realmente dá pra ver a sua paixão por trás disso. Eu gosto muito do que eu faço. É mais do que. Não tem como, né? Não lembrar de tudo que eu vivi. Então, quando eu pego um profissional de saúde para eu defender, é como se eu estivesse defendendo a minha história. Uhum. E né? É a tua Eu estou história. defendendo a minha história. A Então, história da saúde. da saúde. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Porque, como eu disse, eu não fui técnico em enfermagem, eu ainda sou. Ainda tem o mesmo. Ainda tem ali a profissional de saúde, e eu vivenciei, estive lá com eles, né, durante todo esse período, principalmente o período da pandemia. Então, Uhum.
Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu vou ficar devendo a canjica, eu vou lá comer a canjiquinha da sua Pode mãe. ir, está convidado. Muito obrigada, é uma honra te ter aqui. Muito obrigada eu, Andrélia, pela oportunidade de dizer o direito médico, que de verdade é o que eu vivo hoje, é o que eu gosto de fazer, e eu acredito que é a missão que eu tenho aqui, né? Então, acho que a gente precisa fazer mais do que o trabalho da Uhum, gente, né? E quando a gente faz mais do que o trabalho, a gente fica uma hora a mais, duas, é igual você gratificante. tá aqui, ó, É, faz parte, né? gente, é isso. Então é Empreender isso. é isso. Exatamente. Obrigada, Andrélia. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.